porque daí eu posto lá no YouTube depois. Bom, gente, então vamos lá. O caule vai ser a estrutura, né? Nem todo caule é tronco, a gente vai ver isso, porque tronco é um tipo de caule, mas o caule ele vai ser a estrutura da planta que vai ligar raízes e folhas, certo? Ele está no intermediário ali, né? Ele liga as folhas às raízes. Tá no caminho lá. Isso tanto do ponto de vista estrutural como funcional. Por que estrutural? Estrutural tem mais a ver com a forma da planta e funcional em relação ao funcionamento da planta. Vocês lembram daqueles vasos condutores de seiva? Sim. Sim, tá. Sim. Como é o nome deles mesmo? X alguma coisa e o outro lá. É isso aí. Isso. O nome não é muito bom. Xilema. Floema. Floema. Isso. Um para seiva bruta e o outro para seiva composta. Elaborada, isso mesmo, composta. Um leva seiva bruta e outro seiva elaborada. Ou seja, o xilema e o floema são vasos condutores de seiva. Que seiva? No caso da seiva bruta, é a matéria-prima para fazer a fotossíntese, digamos assim. É os sais minerais, a água que leva da raiz para as folhas, a partir do xilema. Né? Isso tem a ver, então, com funcionamento... Tem mais alguém entrando, Gabi? Com o funcionamento da planta, né? Porque vai ter a ver com a fotossíntese, que tem a ver com a fisiologia da planta. E aí, o floema ele vai levar os processos da fotossíntese, né, para todas as partes. Porque a fotossíntese acontece aonde mesmo? Alguém lembra onde acontece a fotossíntese na planta? Nas folhas. Nas folhas. Isso, exatamente. Só que o produto da fotossíntese é glicose e oxigênio. Certo? A glicose é o alimento da planta, porque ela produz o próprio alimento. Não é só... Tem bastante gente entrando aqui agora, de repente aconteceu um fluxo. Não é só a folha que precisa da glicose, é a planta inteira. Então, se ela produziu na folha, precisa ter um jeito de levar para o resto todas as outras partes da planta, inclusive para as raízes, porque as células da raiz vai se alimentar para sobreviver dessa glicose. Bom, na maioria das plantas eu tenho aquele caule perpendicular ao solo, né, que cresce para fora do solo. Certo? Que é aquele caule que vocês estão acostumados a ver. Gabriel, você acha que não está conseguindo, está com dificuldade de entrar? Gabriel, entrou? Não sei. Entrou. Entrou? Não entrou? Acho que agora tá todo mundo, né? Tá, tem 15 participantes, acho que agora tá todo mundo. Bom, o caule que cresce perpendicular para fora do solo é aquele que a gente conhece aí, que a gente vê no tronco, né, de uma árvore, de uma angiosperma, né, que dá flor e fruto, lembrando. Tem aqueles que crescem horizontalmente, né, horizontalmente na posição horizontal, e aqueles que crescem enterrados. Tem os caules subterrâneos, né? Por exemplo, já adiantando, um caule subterrâneo muito comum, que é o primeiro que eu sempre lembro, é a batata. A batata que a gente come é um caule subterrâneo, né? Que cresce embaixo da terra, e ela é um caule, a batata inglesa, né? Porque tem a batata doce e a batata inglesa que é aquela amarelinha, normal, a que a gente mais usa, né? Ela é um caule. A batata doce, que é aquela roxa, ela já é uma raiz tuberosa, né? A gente viu raiz tuberosa na videoaula anterior. Aí a gente tem, né, a parte do caule. Pode ser, a parte mais jovem dele é o ápice, onde vai acontecer a multiplicação das células, que é responsável, obviamente, pelo crescimento, onde está se multiplicando as células, o ponto onde as células se multiplicam, se dividem, né? Eu vou ter o crescimento da planta, né? A extensão da planta. À medida que esse caule vai crescendo, vai surgindo aí os primórdios foliares. Primórdio que vem primeiro, foliar de folha, né? Os primeiros primórdios aí de folhas, de possíveis folhas que vão se desenvolver. Gente, tá tudo bem aí? Tá todo mundo... Tem alguém que tá com problema? Tá todo mundo ouvindo? Tá todo mundo sem... Ai, vocês são muito diferentes do sexto ano, né? Incrível. Tá todo mundo sem áudio. Sim, professora. E sem vídeo. Mas tudo bem. Eu me sinto aqui falando sozinha. Tudo bem.
Vamos lá. Se alguém tiver com algum problema, digita alguma coisa no chat para ouvir, não sei, né? Porque a gente sabe que tecnologia, às vezes acontece essas coisas. Nos primórdios foliares, né, que são as folhas, vai crescer, né? Vai ter células meristemáticas. Meristemáticas é de meristema, que é onde vai estar se multiplicando, e que vão originar as folhas. Os locais onde as folhas se inserem, né? Eu tenho o eixo caulinar, que são chamados de nós, que eu já vou mostrar na imagem que é um nó, que é onde a folha vai se inserir. No caule tem o nó, o que eu chamo de nó, é onde a folha se insere. E o espaço entre dois nós é chamado de entrenó, que está entre os nós. Eu tenho também a junção do nó e do entrenó, é chamado de fitômero. Tá, falando homônimo, o que é isso? Essa imagem B eu acho que está melhor para mostrar. Aqui eu tenho uma representação de um caule. Estão vendo? Acho que estão, tudo bem. Aqui eu tenho uma representação de um caule. Aqui eu tenho o nó, que é onde vai sair, né? Tá aqui, o nó, é isso aqui. Onde vai ter o primórdio foliar vai sair, isso aqui é a representação de folhas que estão nascendo. E aqui eu tenho o entrenó, isso é chamado de entrenó, isso é importante para a classificação das plantas. Esse entrenó, o próprio nome já diz, está entre nós de nós, que é onde surgem os primórdios foliares, as folhas. O fitômero é a junção, né, da folha com o nó, com o entrenó e com a gema axilar, que é uma gema aqui ao lado do primórdio foliar, onde pode dar o desenvolvimento aí de outra folha, dependendo da espécie. O que importa aqui? Esse meristema, que é o que eu estou falando para vocês, que é onde há o desenvolvimento das células, né, a multiplicação das células, ele é dividido em 3 partes, que é o protoderma. Eu não quero que vocês fiquem muito assustados com o nome, porque eu sei que botânica tem muito nome, tá? Mas eu quero que vocês tentem compreender aí um contexto mais geral. Tem o protoderme, o meristema fundamental e o procâmbio. Eu quero falar agora do o protoderme, vai dar desenvolvimento para epiderme, para a camada mais externa da planta. O meristema fundamental para partes internas de funcionamento da planta, mas o procâmbio é que é para os vasos condutores, xilema e floema, né, que é deles que eu vou falar agora. Quando os tecidos condutores, né, de seiva, xilema e floema, ainda são jovens, eles são organizados aí em feixes, né? Eu até grifei aqui para vocês. Que vai ter o floema na região voltada para o exterior da planta, então floema geralmente mais exterior e xilema mais interior dentro da planta. Esse conjunto, xilema e floema, é chamado de feixes, esse nome aqui, liberelinosos. Eu vou mostrar a imagem para vocês na próxima página. Isso aqui é uma representação esquemática do que a gente olha no microscópio. É bem parecido com isso, deixa eu ver aqui. Aqui tem essa imagem aqui, ó, é o que a gente vê muito parecido no microscópio. Lógico, depois é que ele está colorado. Então, aqui foi pego um tecido de um caule, de uma planta qualquer, e aí eu consigo visualizar isso aqui. Eu tenho, o que é o floema? Ele é chamado também, dentro do floema, eu tenho 2 estruturas. O elemento de tubo crivado e a célula companheira. O elemento do tubo crivado é o próprio floema, o tubo, o vaso condutor por onde vai passar as substâncias orgânicas ali, né? A glicose principalmente. A célula companheira é uma célula que fica entre os elementos, entre os tubos, né? Isso aqui pensa nessa imagem como um corte, em que eu vejo, nessa bolinha aqui, por exemplo, uma parte de um tubo, né? Por onde vai passar as substâncias. O xilema é esse maiorzão aqui, estão vendo? Né? Que fica uma parte mais interna. Isso aqui está mais externo na planta, isso aqui mais interno. E aí eu tenho parênquima, que é tecido de revestimento, enfim, mas não vou entrar muito nisso aqui agora, porque já tem nome suficiente para a gente lembrar, né? Ele parece uma caveirinha assim mesmo, né? A gente sempre brinca nas aulas de botânica que os xilemas e os floemas juntos são caveirinhas. Porque parece, eu acho que vocês, espero que vocês não estejam falando que eu sou louca aí agora nesse momento, já que vocês estão sem áudio, mas parece caveirinhas, né? Eu tenho aqui, desse mais externo, os elementos do tubo crivado, que são floemas, e o xilema, maiorzão aqui. Aí célula companheira, olha o tamanho da célula companheira como é bem menor. Ela fica entre os elementos do tubo crivado e o xilema. Agora, em relação à morfologia, o que é morfologia? É a forma, né? A forma dessa planta.
em relação à morfologia de quem? Do caule. Quais são os tipos? Muitas vezes a gente usa tronco como sinônimo de caule, certo? Porém, não são. Troncos são um tipo de caule, né? Que é como a gente está acostumado a chamar de árvore ou de planta, né? Considerar mais aquelas grandes, né? Que dão frutos, etc. A gente acaba lembrando mais dos troncos. Tronco é um tipo, né? Cada um desses que estão em negrito na apostila de vocês é um tipo de caule. Tronco é aquele que é mais robusto, né? Maior, bem desenvolvido, né? Geralmente ele tem uma parte aqui, né, do caule, onde se ramifica a parte superior, né, em vários caules menores, que vai dar origem às folhas e à copa, né, da árvore em si, né, onde ficam as folhas. Eu tenho outro tipo muito comum, que são os estipes, que são caules não ramificados, então ele não vai ter aqueles ramos dos troncos, né? Então, no ápice, eu tenho tufos de folha. Então, eu tenho um tronco e no ápice, na ponta, eu tenho um tufo de folhas. Que são típicos nas palmeiras. Então, uma palmeira, ela não tem tronco, ela tem estipe. Eu tenho os colmos, que são caules não ramificados, né? Com uma divisão mais nítida em gomos, que é o caso das gramíneas. Eu tenho o estolho, que cresce horizontalmente sobre o solo, né? Então, é aquele caso que não vai crescer de forma perpendicular ao solo, vai crescer de forma horizontal. E os caules subterrâneos, que eu já comentei para vocês, né? Que são os rizomas. Eu chamo de rizoma, então, o caso da batata inglesa, né? Estava até aqui para vocês. No caso da batata inglesa, que é aquela que a gente come, né? Batata frita, ou, enfim, várias formas, né? Porque batata é o alimento mais versátil que eu conheço, dá para fazer um monte de coisa. E ela é um caule. Ela é um caule tubérculo, né? Porque tem muitas substâncias ricas ali, né? Nutritivas, e principalmente amido, grão de amido, que é carboidrato, por isso a batata inglesa é rica em carboidrato. Dúvida, gente? Vocês estão aí ainda? Não. Não. Não estão ou não tem dúvida? Deixa eu só dar uma conferida aqui. Tem 14 participantes, tinha 15. Quem saiu? Isabela, tá? Gabriel. É 14 contando com você? Camille. Não, mas aqui. Não, tinha 15 participantes fora eu. E vocês são em 15 alunos. Então, quem tá faltando da sala? Tá faltando o Leandro e o Thiago. Ah, então tá faltando mais, gente. Vocês são em 16? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então tá 14 comigo, tá contando 14 comigo. Então tá faltando o Leandro e o Thiago mesmo, é isso mesmo. Uhum. Beleza. Dúvidas, então? Tudo tranquilo, gente? Sim. Tudo tranquilo, professor. Tá. De boa. Beleza. Agora, caules que são muito finos, né, e longos, eu posso chamar de caule volúvel, né? E aí, dentre desses volúveis, eu tenho os trepadores, que geralmente são aquelas plantas que crescem enroladas sobre um outro tipo de suporte, né? E eu tenho os rastejantes, que vão crescer sobre o solo, né? Aqui, de novo, falou sobre os rizomas, que a gente já falou aqui sobre batata inglesa, mas o caso também do gengibre, né? Que vão formar os tubérculos. E os bulbos, eles são estruturas mais complexas, né? Formado pelo caule e pelas folhas modificadas, que é o que acontece na cebola, no alho, na palma. Então, palma? Não sei o que é palma, mas tudo bem. É a cebola, no alho, né? Provavelmente palma é algum alimento comestível, mas eu não conheço. Que são bulbos, né? A cebola é um bulbo. É um tipo de caule bulbo. Aqui tem alguns exemplos, né? Tipo de caule tronco. O B aqui é o caso da palmeira que eu falei para vocês. Não, é o coqueiro. Né? Que é o estipe. Esse aqui é o bambu, né? Que é um colmo. Aqui eu acredito que seja cana. Cana de açúcar, né? Que é um colmo cheio. O bambu ele é oco e o outro é cheio. Oi. O bambu é uma gramínea, né? O bambu... Não. Por que, gramínea? Eu não sei, eu acho que eu já vi em algum lugar falando que o bambu era gramínea? Para ele crescer com a expansão das células, que nem as gramíneas.
Só que aí tem a diferença, consegue crescer mais. Não sei. Não, que é você falou do bambu, né? O da cana, do bambu, né? Não, que eu saiba, o bambu não é uma gramínea, não. Mas ele Beleza. o que ele tem é um caule que é do tipo colmo vazio, né? Que não tem uma substância interna. Já a cana de açúcar, que é aquela que a gente usa para fazer caldo de cana, enfim, ela é cheia, né? Essa é a diferença entre os dois colmos. Uhum. Beleza. Aqui eu tenho um caule trepador, né? Que tá, ó. Me parece que no caso desse ele tá sobre um outro tipo de caule. E deu uma travada aqui as imagens, mas tudo bem. Aí. Essas são as rastejantes, né? Caule rastejante de morangueiro, né? Que dá os morangos, os caules são rastejantes, estão crescendo horizontalmente também. Toda vez. Quando eu estou mudando de imagem, não sei se acontece isso com vocês quando vocês estão na apostila lógico virtual. Mas eu sempre fico com dificuldade para mudar isso. E aqui é a batata inglesa, né? Que é um caule subterrâneo, é um rizoma. E por último, aqui é o bulbo, né? Que é a cebola, que forma... Bom, enfim, é uma cebola, vocês já viram cebola na vida. Alguns caules vão apresentar aquilo que eu chamo de gavinhas, né? Que é o caso do chuchu, que é isso aqui, ó, as gavinhas. Tá vendo? Já devem ter visto, eu acho. Que vai se também da mesma forma trepando, né? Em estruturas aí para continuar crescendo. Maracujá também faz isso. E outras usam espinhos, né? Tem ali a função da gavinha é fixar a planta, né? Fixar a planta em alguma coisa, algum substrato. Os espinhos têm a função de proteção, né? O espinho de um limoeiro tem função de proteção, de proteger aquela planta contra possíveis predadores. Eu tenho cladódio. Cladódio é muito utilizado. É muito característico de plantas que precisam viver em ambientes com escassez de água. Por isso, elas são responsáveis pelo armazenamento de água, né? Adaptado para a realização da fotossíntese, principalmente, né? Que vão precisar da água. E aí eu tenho nas plantas cactáceas, que são os cactos, né? Que perderam aí as folhas no curso da evolução, né? Como resultado a adaptação a esses climas mais secos, né? Principalmente seco, não só quente, mas seco, né? Tem diferença, tem clima que é quente e úmido, né? Como a floresta tropical. E a ausência de folhas vai estar relacionado nessas plantas, eu acho que está na imagem C aqui, a ausência de folhas vai estar relacionado a evitar perder água pela transpiração, né? E esse cladódio vai ser verde também, porque é aqui que vai acontecer a fotossíntese daí. Porque a planta perde água pela transpiração, e a transpiração também acontece nas folhas. O que o cacto tem? Por exemplo, né, as cactáceas. Esses espinhos aqui nada mais são do que folhas modificadas, né, para evitar essa perda de água. Ver se tinha mais alguma coisa aqui, acho que não. Tudo bem, gente? Sim. Beleza. Essa parte aqui de crescimento secundário da raiz do caule, eu não vou falar agora, porque isso tem a ver com fisiologia. E tem uma apostila de fisiologia de plantas depois dessa, que é o módulo 13, que é o nome da apostila, não sei se vocês já estão com ela, que é a fisiologia das plantas. Então, por isso, eu acho que vai ficar repetitivo, e como é um conteúdo denso, eu preferi pular, tá bom? Para falar depois, porque senão vai ficar muito repetitivo e muita coisa para uma prova só. Ok. Aí eu vou para morfologia, porque essa parte que a gente está estudando aqui no final é sobre morfologias. Então, a gente falou da morfologia do caule, o tipo de caule, e agora, de raiz, a gente já tinha falado nas aulas anteriores, e agora da folha. Morfologia, só frisando de novo, se eu já não devo ter falado aqui, não sei. Morfologia é a formato, tem a ver com forma e formato, e fisiologia, funcionamento. Então, a gente vai ver fotossíntese na próxima unidade, vai ver hormônios de plantas, hormônios vegetais, vai ver crescimento, enfim. Então, a gente vai, por isso que eu pulei essas 2 páginas anteriores aí. Eu vou falar disso de novo. Então, morfologia da folha. O que é a folha? A folha vai se desenvolver a partir daqueles primórdios foliares que eu falei para vocês agora há pouquinho, né? E à medida que esse primórdio vai se desenvolvendo, os tecidos estão se diferenciando, né? E vão se transformar em uma estrutura laminar, né? Que a gente chama de lâmina mesmo.
E essa estrutura, qual que é a maior importância ali da folha para a planta? Ela tem capacidade, eu já falei isso aqui, de transpiração, então ela regula a saída de água da planta, a partir dos estômatos, que eu já vou falar deles, e fotossíntese. Por quê? Porque é a folha da maioria das plantas que tem a capacidade de captar luz. E eu preciso de luz para fazer fotossíntese, certo? Certo? Sim. Tá bom. Gente, vocês estão muito quietos. Eu não sei o que está acontecendo, estou preocupada. Todos os professores reclamam disso aí. É estranho. É muito estranho. Mas tá bom. Se vocês tiverem dúvida, quiser fazer algum comentário, pode fazer, tá bom? Não tem problema. É para isso mesmo que vocês estão aqui e eu estou aqui agora. Bom, então a capacitação de luz, eu preciso para fazer a fotossíntese, eu preciso ter um tipo de estrutura que vai ser extremamente sensível à luz, né? Que vai ser sensível à luz significa ter capacidade de absorver a luz, absorver a energia da luz, energia luminosa, e transformar essa energia luminosa em energia orgânica. Esse orgânico... Tá, tem 10 minutos para acabar a live, não tem problema. Esse orgânico vai ser a glicose, né? No caso, porque é para isso que se faz fotossíntese. Gente, caso acabe a live e eu não tiver terminado aí o conteúdo, eu faço um novo link rapidinho, tá bom? Me manda no mesmo lugar, beleza? Beleza. Ok. A forma das folhas vai ser variada. A gente tem várias folhas. Vocês já olharam folhas, né? Seja de árvore, seja de que for. A gente tem várias, né? A disposição interna dos tecidos também varia um pouco, né? De espécie para espécie, porque vai depender do quê? Da adaptação. Da adaptação dessa planta à região onde ela está vivendo, onde é o habitat natural dela, né? Onde ela é nativa, ou seja, onde ela... Quando eu falo que uma espécie é nativa de um lugar, eu estou falando que essa espécie é natural daquele lugar. Os tipos mais comuns de folha, que é aquele que a gente faz o desenho, né? Geralmente, quando a gente vai fazer uma folha, tem essa porção laminar expandida, né? Que é o tal do limbo. Por exemplo, isso aqui, né? Que eu estou circulando aqui. Né? Que é uma lâmina foliar, né? Além do limbo, essa folha vai ter um pedúnculo, né? Que é chamado de pecíolo. Então, quais são os dois nomes que importam aqui agora? O limbo e o pecíolo, né? O limbo e o pecíolo, que é o que sustenta, né? Que prende a folha ao ramo caulinar, ou seja, ao próprio caule. A folha, ela vai ser totalmente revestida pela epiderme. Epiderme é um tipo de tecido, não sei se vocês lembram, né? Tem os tecidos, né? Entre tecido conjuntivo, epitelial, enfim. A epiderme é um tipo de tecido que reveste a folha, mais externamente. Nós, por exemplo, a nossa camada mais externa também é chamada de epiderme. E aí eu lembrei, tô falando disso, porque eu vi, não faz muito tempo, uma questão de vestibular que fazia uma comparação com o ser humano e as plantas sobre os tecidos, e a resposta era epiderme, porque tanto a epiderme nas folhas reveste as folhas de modo mais externo, quanto o ser humano. Claro que tem diferenças nessas células, mas não deixa de ser epiderme. Na maioria das plantas, eu tenho apenas nessa camadinha da epiderme, mais externa da minha folha, eu vou ter uma única camada de células. Na maioria, né? Mas tem algumas plantas que vão ter mais camadas, que são as plantas xerófitas. O que são plantas xerófitas? Plantas adaptadas a viver em regiões mais secas. Se elas vivem em regiões mais secas, elas precisam evitar a perda de água, né? Tudo para ter tudo isso, todas as características tem a ver com adaptação e evolução, né? Do processo evolutivo da espécie, da planta, no caso. Porque quanto mais camadas de célula, maior proteção contra essa perda de água, porque eu já falei que a planta perde água pela folha, pela transpiração. As células epidérmicas, ou seja, as células da epiderme dessa folha, vai secretar uma substância chamada cutina. Estou grifando aqui para vocês. Essa substância tem natureza lipídica. O que é natureza lipídica? Tem uma natureza de lipídios. Lipídios são um tipo de gordura. Então, para quê? Para tornar essa película, né, para formar uma película em cima da folha que é semipermeável. E essa película semipermeável que forma, eu chamo de cutícula. Então, ela secreta uma substância chamada cutina.
essa célula epidérmica. Essa cutina é formada basicamente por lipídio, gordura, que vai formar uma película. Ela vai secretando e vai se formando uma película, uma camada ainda em cima da epiderme, que vai ser chamada de cutícula. Essa cutícula vai revestir externamente a folha. Então, ela vai ser semipermeável, por quê? Vocês sabem o que é semipermeável? Sim. Semipermeável. Permeável seria algo que deixa tudo entrar. Impermeável, nada passa. Semipermeável, lembra da membrana plasmática, que é semipermeável? Tem permeabilidade seletiva, significa que ora ela deixa entrar algumas coisas, ora ela não deixa. Ela é semipermeável, não deixa tudo entrar ou tudo sair, mas em alguns momentos sim. Por quê? É pela cutícula que vai acontecer as trocas gasosas, né? Entre a folha e o ambiente. Por quê? A planta precisa de oxigênio, aliás, gás carbônico, para fazer a fotossíntese. Então, ela precisa, né, lembra-se, lá desde o ensino fundamental, lá no prézinho, antes ainda, vocês viram fotossíntese e viram que a planta precisa de água, sais minerais e gás carbônico para fazer fotossíntese. E ela produz glicose e oxigênio. Para isso, acontece uma troca gasosa, ela precisa receber esse gás carbônico, né? E entre esse gás carbônico que vem do ambiente, é realizada essas trocas pelos estômatos. Estômatos são estruturas que eu tenho no interior da planta, na folha, no interior da folha não, na parte mais externa da folha, né, no caso aí na cutícula, que parece uma boquinha, né, o estômago. Eu achei muito ruim que não tem uma imagem aqui, mas ela forma uma boquinha que é porque a gente vai ver estômago de novo na próxima apostila. E ela abre e fecha, né, conforme ela quer liberar alguma coisa, ela abre, enfim, mas a gente vai ver o funcionamento dela mais pra frente. Aí tem os tecidos condutores, precisam chegar, né, dos vasos condutores, precisam chegar até a folha, do mesmo jeito que precisam chegar até a raiz. Eles ficam na maior parte no caule, mas eles precisam chegar até a folha. E aí eles vão ser agrupados em feixes vasculares, que formam quem? As nervuras foliares. Isso eu consigo ver a olho nu, né, as nervuras das folhas. E nela, né, pode haver também tecidos de sustentação. Tecido de sustentação é principalmente parênquima, que eu já falei esse nome algumas vezes nas videoaulas anteriores, que tem a ver com sustentação da folha, da planta em si, né? Os feixes condutores das folhas, o que são? São as terminações, os prolongamentos, na verdade, dos feixes liberelenosos, que são nada mais são do que xilema e floema, vaso condutor. E o xilema, quando você pegar uma folha, o xilema, ele fica voltado para a face adaxial, ou seja, superior, face adaxial da folha. E o floema fica voltado para a parte abaxial, na parte inferior, abaxial de abaixo. Adaxial em cima, superior, xilema da folha, e floema na face abaxial inferior. Tudo bem, gente? Tudo bem. Sim. As nervuras, né? Tem aproximadamente a mesma das folhas, né? Ela pode ser de duas formas, né? Eu tenho folhas paralinérvias, tá grifado aí, e peninérvias. As paralinérvias as nervuras estão paralelas entre si, né? Quando a folha só tem um tipo de nervura. As peninérvias, por sua vez, eu tenho feixes que vão ficando mais finos, mais grossos e mais finos. É só essa a diferença. E são folhas peninérvias. Aqui, por exemplo, é uma reticulada, que são as peninérvias, né? A mesma coisa que peninérvia, reticulada. Que eu tenho aqui feixes mais grossos e aqui mais finos. Vocês conseguem ver. Aqui já em relação à filotaxia. O que é isso, filotaxia da folha? Eu tenho tipos de planta que na estrutura vai crescer os folículos foliares lá, as folhas, né, de forma ou helicoidal, por exemplo. Cadê? Acho que está na primeira imagem. Aqui, helicoidal, que forma em forma de quase uma hélice, né? De um lado, depois mais para baixo, mas do outro lado, depois mais para baixo e do outro lado. Não sei se vocês espero que vocês consigam ver isso. Esse é o mais comum, essa filotaxia helicoidal, né? Já a dística vem de dois, né? Eu tenho uma única folha por nó.
Na verdade, eu tenho uma única folha por nó na dística. E a folha vai estar alternada de cada lado oposto do caule. Agora, é que eu acho melhor mostrar por imagem, né? Que é o caso, essa aqui é a dística, né? Ou filaxia oposta. Que vai estar essa imagem não está muito boa, mas aqui eu tenho uma, aqui eu tenho outra, aqui eu tenho uma, acho que dá para ver melhor aqui. Aqui eu tenho uma folha, aqui eu tenho outra folha. Tá vendo? Essa é a dística. Agora, essa última verticilada, eu tenho mais de uma folha na mesma região, certo? Essa é a verticilada. Então, tenho 3 ou mais folhas na mesma região. A dística, eu tenho uma de um lado e outra do outro lado. E a helicoidal, ela tá de um lado, depois mais passa um pouquinho, ela tá do outro lado do caule. Tudo bem, gente? Ô, professora. Vai cair, né? Ô, professora. Oi. Essas folhas, elas são as mesmas? Ou é tipo, muda? Não, tem diferença, que é o que eu ia falar agora, mas falta menos de 1 minuto para a live cair, gente. Eu vou gerar um link só para terminar essa página, tudo bem?